boa tarde a todo mundo. Hoje a gente dá continuidade, né, ao segundo módulo do curso, recebendo a visita de alguns pesquisadores para falar um pouco das suas pesquisas, né, das suas experiências metodológicas. E hoje eu tenho a alegria de receber a minha amiga de longa data, tem 25 anos, Mônica, eu fiz as contas que a gente se conhece. Que loucura! Mônica A gente não fala mais. Não, Mônica Machado. Mônica foi minha professora num curso que eu fiz na UERJ. Piorou, já piorou, né? Foi ficando pior. Mas ela é mais nova que eu, gente. Ela é mais nova que eu, mais jovem que eu. Mas ela foi minha professora, ela que me ensinou muito de método qualitativo para pesquisa de mercado. Comecei a trabalhar com a Mônica em alguns projetos. Então, e hoje somos colegas de academia, então é um prazer enorme receber a Mônica aqui. Agradecendo, Mônica, por ter aceitado o convite para conversar aqui com a turma. Eu vou fazer uma breve apresentação da Mônica, peguei no Lattes, e vou falar um pouquinho. Bom, ela hoje vai falar sobre etnografia em pesquisas para comunicação, né? Foi a proposta que a gente fez. A Mônica é doutora em comunicação e cultura pelo PPG-Com da Escola de Comunicação da UFRJ e mestre em multimeios pelo IA Unicamp. Realizou seu pós-doutorado entre os anos 2014 e 2015 no Instituto de Antropologia da University College London, na Inglaterra, tendo como supervisor o professor Daniel Miller, que é central, né, Mônica, para os estudos da Mônica, ela vai falar muito dele aqui, e eu também dialogo bastante com os estudos do Daniel Miller. Professora associada da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora permanente do Programa de Pós-Graduação EICOS, IP-UFRJ, e pesquisadora do CIEC, Coordenação Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos, do PPG-Com da ECO também. Líder do grupo de pesquisa Mediatio, Núcleo Interdisciplinar de Mediações, Humanidades e Subjetividades, é autora dos livros Antropologia Digital e Experiências Virtuais no Museu da Favela, de 2017, e Consumo e Politização, Discursos Publicitários e Novos Engajamentos Juvenis, de 2011. Trabalha na linha de pesquisa Mídia e Mediações Socioculturais, com ênfase nos temas comunicação, juventudes, cultura material, consumo e publicidade, antropologia digital e redes comunitárias. Então, Mônica, muito obrigada. A palavra é sua, fica à vontade, a casa é sua. Faz do jeito que você achar melhor aí. Ok, queria muito agradecer a Claudinha o convite. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar com ela. Sempre, né? São 25 anos de trocas e vivências coletivas, né? A gente fez muita coisa, compartilhamos inclusive as maternidades dos filhos, os prazeres e as dores, né? As angústias do processo, né? De mulheres que têm uma bonita trajetória profissional, mas que também têm uma força da experiência da maternidade. Eu tenho 3 filhos, a Cláudia também, que é muito raro, né? Se ver mulheres com tantos filhos assim na vida acadêmica de forma bastante expressiva, assim como a gente faz. Então, a minha identidade com a Cláudia é muito forte por tudo, pela nossa trajetória, mas também pelo compartilhamento dessas experiências, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho dessa minha trajetória. Eu sou professora da ECO há 20 anos. Aqui na minha apresentação tem uma foto do Laguinho, que é um lugar de inspiração para a gente, né? Para todo mundo que já passou pela Escola de Comunicação da UFRJ, e eu, há 22 anos, eu sou professora dessa instituição, então é uma honra, é um prazer muito grande ter tido esse privilégio na vida, e com as múltiplas trocas, né, que eu fui fazendo ao longo do meu percurso, né, na universidade. Eu venho num primeiro momento de uma experiência profissional assim bem jovem no campo de pesquisa de mercado e opinião pública. Foi a minha primeira inserção profissional. Trabalhei em instituto durante muito tempo, o que me deu muita, digamos assim, os meus orientandos de mestrado e doutorado, eles dizem sempre que ficam impressionados com o meu cuidado com o rigor metodológico, porque isso vem no meu DNA, né? Vem na minha história, da minha experiência desde o início da minha formação acadêmica, né? Foi forte no campo de pensar a articulação, a pesquisa, os seus desdobramentos, né? O seu modo de
de construir a relação com o campo teórico, né, e a possibilidade de se construir, então, uma estrutura metodológica que atenda, né, eu sempre fui do campo das investigações qualitativas, né, até pela minha inserção, pela minha trajetória, e assim eu segui na vida acadêmica, no mergulho que eu fiz no mestrado, no doutorado, investindo no campo teórico, mas com uma preocupação muito grande também com a disposição metodológica. Eu sempre me interessei pelo campo da comunicação e política. Eu participei muitos anos na Compós do GT, de comunicação e política. Minha dissertação de mestrado foi nessa área. Depois, no doutorado, eu me propus a fazer um diálogo entre a relação entre juventude, consumo e política, né? Procurei fazer uma reflexão sobre esses vínculos, né, entre esses universos, mas sempre falando mais da questão da circulação da discussão política, né? Como é que ela circula, como é que ela está impregnada nos discursos, enfim. No primeiro momento eu estava mais interessada em comunicação política eleitoral e depois eu saí do campo da política convencional e eu fui olhar para esses outros universos de politização. Até que quando eu terminei o doutorado, eu comecei a investir mais forte. A UFRJ fez uma guinada num determinado momento, até nos obrigou oficialmente assim, a ter projetos de extensão. Houve um movimento muito forte na universidade de nos cobrar um engajamento mais expressivo à extensão. Eu até então eu vinha mais dedicada à pesquisa e aí eu fiz um movimento forte de investimento na extensão. E aí eu criei um laboratório, junto com a Fernanda Martinelli, que na época era professora substituta lá na ECO, chamado um Laboratório de Publicidade para Causas Sociais. E a gente começou a trabalhar com ONGs, movimentos sociais, OCIPs. E nessa experiência da extensão foi muito interessante porque eu descobri um projeto social no Cantagalo Pavãozinho, o Museu de Favela, e eu comecei a trabalhar com eles, a desenvolver uma série de ações no campo digital, eles tinham muitas demandas de fazer reverberar para fora da comunidade as experiências locais dos trabalhos que eles vinham desenvolvendo. E esse museu é muito interessante porque ele foi criado no governo Lula e ele era considerado um ponto de memória. E aí ele vem articulado com outros pontos de memória no país e dentro de um guarda-chuva mais ampliado que chama-se o campo da museologia social, né? Que é um movimento muito bonito, assim, que tem um engajamento muito popular, que é a ideia de que os grupos minoritários, periféricos, tenham a possibilidade de construir os seus repertórios museológicos a partir das suas próprias referências e das suas histórias, sem que, na verdade, porque a tradição museológica ela é uma tradição muito, digamos assim, de uma estrutura de mainstream, né? Ela não vem, ela vem muito de cima para baixo, né? Às vezes por processos de colonização, né? Se a gente pegar os grandes museus europeus, eles são referidos às suas colônias, né? Tradicionalmente. Então, a ideia da museologia social é muito interessante porque ela parte da ideia do microscópico da política, né? Então isso começou a me interessar muito, né? De observar as microanálises assim nos territórios, a experiência local, né? Como é que se vai se gestando a decisão do que merece ser legado, do que não merece ser legado, como é que a questão da memória social vai sendo construída na experiência local. Então eu comecei a me interessar muito por essa discussão e aí o meu interesse pelo campo da política ele se voltou para os territórios locais, assim, né? E aí especialmente através desse projeto, mas depois, obviamente, que
eu fui fazer o pós-doc na Inglaterra, e quando eu voltei, eu não fui para o PPG-Com, eu procurei um programa na UFRJ onde eu pudesse trabalhar essa questão da produção local, da produção comunitária, dos saberes, das memórias, dos rastros de memória, mas que eu pudesse também associar aos temas das mediações, né? E eu encontrei esse programa no Instituto de Psicologia, e é muito interessante porque é um programa de psicologia social e que é um programa de psicologia social e inserção comunitária e ecologia social. Essa que é a proposta do programa, um programa interdisciplinar, e que discute, então, essas questões dos territórios locais a partir de atravessamentos de subjetividades e também de experiências coletivas, porque a psicologia social vai trabalhar com essa questão do coletivo. E aí, eu quando estava trabalhando com o museu, a gente pensou uma experiência bastante interessante. Eu tinha claro na minha cabeça nesse projeto, diferente dos estudos anteriores que eu fiz, por exemplo, quando eu fiz, falando um pouquinho de metodologia, né? Quando eu fiz o doutorado, eu estava trabalhando com jovens e eu queria estudar recepção, mas eu não queria estudar recepção de uma forma muito convencional, assim, né? E aí eu queria estudar a recepção da publicidade, de certas expressões, representações publicitárias que trabalhassem com essa correlação entre como circula o discurso político associado às marcas, né? Estava preocupada em entender isso, eu queria ver como é que os jovens se relacionavam com isso. Então, eu fiz alguns estudos, eu trabalhei muito com grupo focal, eu fiz vários estudos em escola, eu fiz várias experiências de microgrupos com os estudantes, para estudar como é que eles recebiam, como é que eles entendiam aquelas eu trabalhei até com uma tese do Stuart Hall, que é bastante interessante, que é a ideia dos planos de leitura, né? Os diferentes planos de leitura que circulam, né, na experiência da recepção. E aí foi muito interessante ter trabalhado assim com essa. Eu desenvolvi vários microgrupos, e aí eu ia fazendo associações entre eles, até poder, então, construir uma abordagem de análise que fosse interessante, enfim, para o projeto. Na experiência da extensão, que ainda não tinha virado pesquisa, né? Era uma experiência da extensão. Eu tinha, então, no meu relacionamento com o museu, uma demanda muito forte, que era a comunidade desenvolveu uma experiência museológica extremamente original, e era extremamente original, porque, diferente das experiências museológicas populares que existem em diversos territórios do Brasil, a experiência do MUF, né, o Museu de Favela, é uma experiência de uma museologia a céu aberto. Eles têm uma base fixa no território do Cantagalo, mas eles desenvolveram o que eles chamam de circuitos culturais. E como é que são esses circuitos culturais? São casas, telas e portais. Um dos portais está aqui na fotografia que vocês estão vendo, né? O portal de entrada da comunidade. Então, tem vários portais de entrada, tanto no Pavãozinho, quanto no Cantagalo, e tem casas dos moradores que foram grafitadas com experiências culturais locais e que formam, então, um circuito de visitação turística e também de uma espécie de... É até muito de vanguarda, né? Porque é um movimento de instalação, né? É um movimento... assim, é um projeto que faria o maior sucesso no MoMA, é um projeto que faria o maior sucesso na Tate Modern, em Londres, né? Exatamente pela vanguarda, assim, da proposição, né? Então, são instalações ao céu aberto, né, formando, então, circuitos, travessias, né, culturais. E aí, volta um pouquinho aí, Cláudia, no anterior. Esses meninos são misturados, né, meninos da comunidade que trabalham no museu e estudantes meus da UFRJ que trabalhavam comigo no projeto de extensão. A gente fez uma série de workshops, de transferência de conhecimento, experiências
colaborativa, de desenvolvimento de ação para o museu, né? Desenvolvendo, então, uma perspectiva de construção de um legado museológico no campo digital, né? Então, a gente fez aí o site, Hot Site, enfim, a gente construiu uma revista digital lindíssima para eles, né? Junto com a comunidade, né? A gente fazia junto com eles, e aí é que eu entendia que esse projeto era potente demais para ser só extensão, ele tinha que virar pesquisa também, até porque eu precisava ter mais subsídios da experiência local, comunitária, e a partir do momento que eu tinha construído um vínculo muito forte com eles, né, eu tinha a oportunidade de ser um ator local bastante, digamos assim, com uma ótima escuta pelo vínculo, pelo relacionamento que eu desenvolvi com eles. Então, eu entendi que era um momento em que eu tinha que fazer um mergulho mais etnográfico, né, na experiência desse campo. E aí eu fui um pouco na matriz das discussões etnográficas, tanto no campo offline, quanto na discussão do online. E aí, obviamente, que se tem, por exemplo, toda a tradição da antropologia interpretativa, do Geertz, sobre a descrição densa da experiência local e tudo. Mas eu encontrei algumas ressonâncias alguns insights muito interessantes naquele livro do George Marcus e do Clifford James, Writing Culture, e as produções mais contemporâneas, artigos que eles vêm escrevendo, discutindo modos mais contemporâneos de produzir etnografia, especialmente quando ela atravessa o campo digital. E aí, o que é muito interessante que eles dizem é que, assim, como é que se faz um exercício da experiência da observação participante quando você está lidando com construir experiências junto com a comunidade, né? Então, eles refletem sobre essa experiência do que eles estão chamando de uma experiência colaborativa de produção do conhecimento, né? O conhecimento que já não é mais observado pelo antropólogo e reportado, né? Mesmo que reportado por vozes polifônicas, né? Pela preocupação de um olhar descentrado do pesquisador, dividindo a experiência com os outros atores locais, mas podendo agora construir conhecimento de forma colaborativa. Então, eu entendi que essa proposta que eu construí, ela era muito interessante, essa proposta de fundir pesquisa e extensão, ela era muito interessante, potente, exatamente porque com todas as discussões que a gente foi fazendo, as curadorias, os fóruns, os debates comunitários, as pesquisas que eu tive que fazer na comunidade para entender como eles queriam muito se comunicar com os jovens da comunidade no primeiro momento, para depois irradiar para fora na experiência local. Então, a gente fez muitas interlocuções com jovens da comunidade, entrevistas. No primeiro momento, quando eu entendi que eu precisava construir esse repertório, eu fui procurar os dados secundários da comunidade, né? E eu não sei se algum de vocês tem experiência de trabalhar com territórios populares, assim, com favela. Tem alguém que está fazendo algum estudo em favela. Há um problema muito expressivo com dados secundários, porque as informações estatísticas elas não dão conta da experiência do território. Raramente você tem até uma questão de densidade demográfica claramente estabelecido. Então, uma das primeiras coisas que eu observei quando eu fui fazer os primeiros contornos assim do projeto, uma das primeiras coisas que eu observei foi a dissonância entre o que os dados oficiais, né, do IBGE, do Instituto Pereira Passos, das outras instituições que na época tinham como é? Não sei o que social, esqueci o nome agora. Me fugiu.
O IPP social? O PP social. Todos esses diagnósticos na comunidade do Pavão, Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, nos diziam que tinham 10 mil moradores nas 3 comunidades. As associações de moradores diziam que tinham pelo menos 20 mil, tinham 10 mil pessoas desaparecidas das estatísticas. Então, isso é uma questão que eu passei muitos encontros discutindo com eles, que precisar melhor o adensamento demográfico do território era muito importante como política pública, porque se eles são um território de 10 mil, eles estão categorizados em um grau de prioridade. Se eles têm 20 mil moradores, é outro em termos de construção de políticas públicas. E isso também obscurece qualquer pesquisa, porque não existe clareza dessas informações. Então, há muita fragilidade do ponto de vista do diagnóstico, assim, de clareza em relação ao diagnóstico local. Então, quando eu vi que os dados secundários me seriam bastante frágeis, eu entendi que eu tinha que fazer um survey, eu queria fazer uma etnografia, eu queria fazer um estudo qualitativo, mas eu entendi que eu tinha que fazer um survey primeiro, com jovens, para compreender a questão da mobilização digital comunitária. Então, eu não sabia nada. Se os jovens tinham acesso à internet, se não tinham, com que frequência, qual era a perspectiva de trabalho, enfim. Então, a gente não tinha nenhuma... Volta aí, Claudinha, lá para a questão metodológica mesmo, que depois mais um. Não, para trás. Nós não tínhamos clareza alguma sobre que plataformas, celulares na época, né, isso foi... Eu fiquei 5 anos na comunidade, né, trabalhando semanalmente, assim, eu subia todo dia, já era muito conhecida no Cantagalo, especialmente porque o museu não fica... Hoje ele foi transferido para aquele prédio do Brizolão, mas na época ele ficava no centro da comunidade, né, do Cantagalo. Ele só foi agora, recentemente, acho que um pouquinho antes da pandemia. Então, era uma experiência lá mesmo, né, no coração do território. E aí eu entendi que eu precisava de mais informação, e foi maravilhoso ter feito esse survey, quer dizer, um projeto que iria se iniciar com um movimento etnográfico, e ele inicia com uma pesquisa quantitativa, 400 entrevistas, né? Foi necessário para me dar mais segurança de conhecimento de como é a ativação digital na comunidade, quantos acesso à internet, quantas horas por dia, por que plataformas, que meios, quais são as redes sociais mais utilizadas, para quê, com que finalidade, né? Então, eu fiz uma investigação bastante cuidadosa com todos esses dados, com todas essas informações, o que me deu mais segurança para seguir, inclusive na proposição de como a gente ia encaminhar a construção dessas plataformas e do diálogo dessas plataformas com a comunidade local, né? Então, meu primeiro movimento foi fazer esse survey, depois eu passei... Volta mais um pouquinho aí, Cláudia. Aqui? Mais um. Então, eu fiz primeiro o survey, né? Depois eu passei a trabalhar com os atores do campo, né? Com as lideranças do museu, no primeiro momento, e aí eu fui seguindo a partir... e aí eu demorei um certo tempo para construir um laço de confiança. Por isso a etnografia ela precisa levar tempo, porque o laço de confiança é fundamental, né, para a construção do vínculo e para que você tenha a possibilidade, então, de expandir a sua experiência no território e ir atrás de outros atores, né? Se você tem a confiança de certos atores locais, você tem mais condição de circular de uma forma mais profícua, assim, né, para a pesquisa. Então, eu trabalhei com lideranças do museu que me levavam aos jovens,
da comunidade, então, com vários coletivos de jovens, eu tinha contatos, reuniões, experiências. Eu observei vários coletivos importantes, coletivos feministas, coletivos sobre meio ambiente, né? Todos eles entraram, de certo modo, na minha pesquisa, ou com depoimentos, ou com relatos, ou com observação, né? Em alguns dos capítulos que eu estruturei do livro que eu escrevi, né, sobre essa experiência. Então, eu conjuguei sempre nesse estudo uma análise que foi uma análise do campo presencial para o campo digital. Isso é uma questão interessante, porque muita gente agora está me chamando, eu estou indo em vários grupos de pesquisa de colegas nossos, Cláudia aí pelo Brasil tem me chamado, porque como sabem que eu trabalho com antropologia no campo digital, dizem, poxa, a Mônica tem experiência com isso, vamos trocar, vamos trocar, né, vivências, experiências sobre. O meu modo de trabalho, que é muito alinhado com o que o Miller faz lá na Inglaterra, e por acaso eu já fazia aqui, mas eu cheguei lá e observei que eles estavam fazendo também igual, é um trabalho que começa no presencial, o trabalho de campo, ele não começa na experiência digital, ele começa na experiência etnográfica clássica, né? No mergulho na comunidade. E muito por coincidência, as comunidades dos estudos que o Miller vinha fazendo com os etnógrafos com que ele trabalhava lá em Londres, que eram de outros países, né? Tinha gente da Turquia, tinha gente da Tailândia, do Trinidad, enfim, de vários lugares. Todos eles tinham investigado durante pelo menos 15 meses, tinham feito um mergulho etnográfico em comunidades presenciais e, a partir do conhecimento das dinâmicas locais, da observação da vida cotidiana, da observação dos ritos, das estruturas míticas da comunidade, dos modos de ser, né, de todas aquelas tradições, das relações de parentesco, de vínculos de sociabilidade, tudo que a gente considera, né, digamos assim, experiências da tradição antropológica, né, que vem do legado da antropologia, que é pensar a experiência cultural a partir desses fenômenos, os ritos, os mitos, as experiências cotidianas, as trocas, as interações, as relações afetivas, né? Tudo isso é observado no presencial. E aí depois, é um momento posterior, ou um momento até que muitas vezes é simultâneo, vai se observando também como se dão as trocas no mundo digital, até para que exista a possibilidade da comparação das experiências, né? O Daniel, até num livro que eu gosto muito, que chama-se Webcam, que ele está falando da experiência das trocas de mensagens audiovisuais online. Esse livro é muito bacana. Ele começa o livro desenvolvendo o que ele chama de uma teoria que ele chama de Theory of Attainment, que, na verdade, a gente poderia traduzir assim para uma ideia de observação da retenção, quer dizer, do que é que, da experiência presencial, das tradições culturais locais, o que é que se carrega, o que a comunidade carrega para a experiência digital, quais são as marcas, né, históricas que ficam na experiência digital e quais são aquelas marcas que não se via ou que não são visualizadas na experiência presencial, que de repente explodem na comunicação digital, né? Então, quando você tem a possibilidade de olhar para o offline e para o online, você tem a possibilidade de construir esse repertório, que é bastante interessante. Então, quando, por exemplo, a Sofia me chamou para ir lá no grupo de migrações para conversar com os mestrandos e os doutorandos, né? E aí eu sugeri o seguinte: quem já começou o trabalho de campo antes da pandemia, traz o capital da experiência presencial para trabalhar com o que for possível da construção digital nesse momento, né?
O difícil é quem não teve a oportunidade de trabalhar com a experiência no presencial e que fica com o registro só do digital. O registro só do digital, ele também é relevante, ele também é importante, ele também pode ser um mergulho muito interessante de uma experiência etnográfica, mas não é exatamente o que a gente vem fazendo na experiência desta tradição da antropologia no campo digital, né? De olhar exclusivamente para o ambiente online, né? E aí acho que tem uma coisa interessante que o Daniel vai dizer eu não sei se vocês viram, assim que começou a pandemia, ele escreveu ele publicou um vídeo no canal dele que foi sugestões, orientações, dicas, notas de como desenvolver um bom trabalho de campo no contexto pandêmico, em isolamento, né? E como tirar o melhor proveito da experiência do digital, né? E aí é muito interessante que ele diz assim, eu não aconselharia nenhum mestrando ou doutorando a repensar exatamente os seus objetivos de pesquisa, porque eles podem ser acionados também numa experiência do digital. Porque, na verdade, se você tem... aí ele diz assim, muitos doutorandos imaginavam trocar a observação participante por entrevistas, né? Porque, na verdade, como é que você vai fazer a observação participante se você não tem a experiência do presencial, quando a maior parte dos projetos requerem essa experiência do presencial? Ele diz, é possível desenvolver a observação participante, que foi o que eu fiz, de certo modo, com o museu, porque você pode construir junto, né? Você pode... E aí ele usa uma metáfora interessante, por exemplo, um pesquisador, um antropólogo que está pesquisando relações de parentesco e vai a uma determinada comunidade e observa como uma família cozinha. Como é que ele vai se oferecer para ajudar, para fazer parte daquela experiência? Ele vai pedir para ficar com o bebê no colo enquanto a mãe cozinha, para observá-la na dinâmica daquela experiência cotidiana. Como é que se pode fazer neste momento da experiência em que é necessário construir uma pauta de relacionamento cotidiano com uma determinada comunidade? Se oferecer para construir uma plataforma digital, para desenvolver junto com eles a experiência, porque eles vão fazer várias reuniões de fórum, várias discussões sobre como a comunidade vê aquela experiência, como aquilo os afeta, né, do ponto de vista dos seus valores, né? Então você vai estar trocando experiências numa vivência de imersão, né? E eu acho que é muito interessante, quer dizer, então ele está dizendo, não troquem a observação participante pelas entrevistas, né? Porque é possível construí-las nessa experiência do digital também, né? E um pouco assim, não tinha escutado o Daniel falar sobre isso, né? Só depois da emergência da pandemia, porque os nossos estudos todos tinham uma forte expressão do presencial, mas ele, desde Writing Cultures, que o Clifford Marcus e o Clifford, como é o nome dos autores, Cláudia? James Clifford, fugiu agora. Qual obra, Mônica? Writing Culture. Wright Mills, não. Peraí. George Marcus e James Clifford, os dois. Então, desde do Writing Culture, eles já vêm discutindo essa questão da importância do desenvolvimento dos trabalhos colaborativos, né, nas experiências mais contemporâneas, né, de produção. Eles fazem muitos experimentos assim nos Estados Unidos, com laboratórios virtuais, enfim, em que toda a experiência da observação é a partir de uma ação colaborativa, de uma troca colaborativa, né? Então, assim, eu fui trabalhando nessa experiência comunitária
com as lideranças, com os jovens da comunidade, conjugando sempre essa análise das interações do online e do offline. Eu desenvolvi algumas entrevistas em profundidade e relatos é um conceito da Sarah Pink, né, de fotos elucidativas, é uma autora inglesa. Ela trabalha muito com essa questão, quer dizer, você pedir aos seus interlocutores para que lhe mostre como eles postam, o que eles postam, por que eles postam determinadas fotos, né? Porque essa experiência de investigar as motivações, ela vai nos dar, de certo modo, umas diretrizes, né, de quais são os movimentos mais expressivos, né, daquela navegação online, né? Por que eles escolhem determinados temas e determinadas experiências, né? E tudo isso, né, toda essa experiência de imersão na comunidade, eu fiz também trabalhando com um conceito que é a Christine Heine, num livro que ela escreveu em 2015. Na verdade, ela é considerada, na Inglaterra, uma das autoras mais expressivas no campo etnográfico para a experiência digital, né? Ela é bastante sistemática nas preocupações metodológicas, né? E ela tem um capítulo nesse livro que ela dedica ao conceito de autoetnografia. Isso é interessante porque alguns antropólogos amigos meus mais antigos, assim, de uma geração anterior, que não trabalham no campo digital, eles costumam dizer que a autoetnografia é um conceito, é um oxímoro, é uma contradição em termos, porque, na verdade, a experiência etnográfica ela já é uma experiência de reflexão crítica sobre a condição do pesquisador em insider, né, do pesquisador em mergulho na experiência. Então, o olhar de um etnógrafo será sempre diferente do olhar do outro, porque ele está marcado muito pelas suas experiências, suas trajetórias e o seu grau de relacionamento da comunidade, que precisa ser explicitado em algum momento do texto, né? Eu até entendo a posição da Christine Heine, quando ela faz assim uma enfatização da questão da autoetnografia, porque ela está chamando atenção para o quanto os ambientes digitais são imersivos. Para você fazer um estudo numa comunidade digital, você precisa construir uma relação mais forte de imersão, né? Você precisa participar daquela comunidade, precisa trocar com os interlocutores ali, né? Você precisa estar em uma troca permanente. Então, estabelecer um espaço na discussão do trabalho científico para reflexão, para salientar, então, o lugar do teu percurso é importante. Eu fiz isso quando escrevi o livro, eu achei que, no meu caso, era fundamental, porque eu entrei como professora da UFRJ responsável por um projeto de extensão, transformei o projeto em um projeto de pesquisa também, né, extensão e pesquisa, e conforme eu fui construindo um vínculo muito estreito com a comunidade, eles me convidaram para ser a única representante da sociedade civil de fora da comunidade do Conselho Consultivo do Museu. Então, eu ganhei um outro status no meu relacionamento com eles. E eu precisava explicitar isso também no decorrer assim do meu texto, né? E aí eu até brinco, eu coloquei a minha página do Facebook, a cover da minha página do Facebook durante muito tempo era assim, né? Era uma homenagem a eles. Então, o meu grau de envolvimento era um grau muito expressivo, né? E era preciso explicitar isso, então, no meu relato, né? No meu texto etnográfico, né? Da experiência lá. Aí, Claudinha, volta um pouquinho, mais um pouquinho. Então, a gente foi construindo tudo isso aí, e aí foi uma construção longa, começou em 2012, terminou em 2016, e em 2014 eu fui para Londres trabalhar com o Daniel para, então, refinar melhor conceitualmente a pesquisa, ver o que eles estavam fazendo lá, porque era importante também para mim, né, que eu pudesse compartilhar com um grupo de vanguarda em antropologia digital que estivesse fazendo o que eu estava fazendo intuitivamente, né? Eu queria um pouco respaldar essas experiências num campo que fosse, então, um campo que tivesse em efervescência, né? Então, lá
foi ótimo, foi uma troca incrível com todos os pesquisadores que lá estavam naquele período, né? Eles foram os responsáveis por um projeto que está lá na página da UCL, no Departamento de Antropologia, que se chama Why We Post. É interessante quem tiver interesse em olhar lá. Eles publicaram vários livros com download gratuito, um em cada território, tem um na Turquia, 2 na China, um em Trinidad, o outro na Itália. São várias publicações, e tem uma publicação geral que é bastante interessante também, que é um consolidado de percepções. Então, enquanto eles estavam desenvolvendo esse projeto, eu estava de fora com o meu, mas eu estava na interação com eles. Então, foi muito rico assim, a minha vivência lá, com essa possibilidade de troca, né? E aí, como é que eu fiz a análise de tudo isso, né? De todo esse universo de referências e de construção de narrativas que eu tinha à minha disposição. Aí eu tive que fazer algumas escolhas, né? E aí eu escolhi investigar e construir uma análise a partir das experiências das trocas dos jovens da comunidade versus essa experiência que nós construímos de todas as redes sociais do museu, e que toda semana tinha curadoria para discussão de conteúdo, e a discussão de conteúdo tinha a ver com refinamento de qual era a ressonância na comunidade daqueles conteúdos e daquelas experiências. Eu construí algumas matrizes que me pareceram as categorias assim, teóricas, conceituais, que me pareceram aquelas que eu queria tratar, porque me pareceram as que mais salientavam assim, das vivências da comunidade naquele momento, né? Aí você pode passar aí, Claudinha. Mais um. E aqui. Eu escrevi um livro, né, que se chama Museu de Favela, Experiências Virtuais, Antropologia Digital e Experiências Virtuais do Museu de Favela. E esse livro eu dividi, então, em capítulos. Aí tem o primeiro capítulo em que eu falo do percurso etnográfico do meu trabalho de imersão. Depois eu entro num capítulo definindo o conceito de antropologia digital, porque, na verdade, ele é um conceito relativamente recente, enfim. Então, tem um livro chamado Digital Anthropology, que é do Daniel Miller com a Heather Horst, que é bem interessante. Tem um capítulo conceitual assim, bem seminal sobre o conceito do campo. Eles chegam a nominar antropologia digital como uma subdisciplina da antropologia, né? Eles chamam assim, né? Eu tenho até uma certa dúvida se eu deveria chamar de uma subdisciplina. Eu acho que é uma expansão de campo, assim, né? Mas, enfim, então, como é um campo em efervescência, ebulição e mudança e transformação frequente, né? É preciso em todos os momentos revisitar. Mas o princípio é muito interessante, né? Eu não sei se eu acho que eu compartilhei com a Cláudia, não sei se ela já compartilhou com vocês o dossiê que a gente acabou de publicar, tem um artigo dela e Fernanda, mas eu a apresentação e a entrevista. E mais aqueles dois textos sobre alimentação e aquela pesquisa no Centro Oncológico. Então, foram os 3 textos que a gente preparou. Vou até mostrar que as 2 outras pesquisas já são dos meus orientandos, né, que eu acho que está bem legal também, porque essa reverberação, né, da experiência, como é que ela já está avançando, e a gente já conseguiu terminar as pesquisas, publicar as pesquisas, né? Então, a gente está conseguindo disseminar bastante o conhecimento desse campo, né? Então, quando eu fiz a análise assim dos resultados, eu escolhi 4 eixos que me pareceram os mais importantes, assim, de entender a experiência da sociabilidade local, da juventude da comunidade versus a experiência
do legado museológico do museu, né, do que eles queriam efetivamente traduzir sobre a experiência local, né, através dos grafites, né? Eles sempre queriam traduzir os sentimentos e os valores comunitários, né, através dos grafites printados nas casas-telas, né? Então, tudo isso me ajudou a construir um pouco essa referência do imaginário local e de como isso se traduzia também na experiência digital. Então, eu fiz um capítulo sobre os regimes de sociabilidade, né, onde eu vou trabalhar com essas noções, né, os family feelings, os laços de confiança, as produções de selfies coletivas, né, há uma série de compartilhamentos de imagens, né, em todas as redes sociais. Eu não me concentrei, isso é muito importante dizer, eu não fiz um estudo concentrado numa rede, né? Eu fui seguindo os atores, quais são as redes que vocês mais circulam. Na época em que eu fiz o trabalho de campo mais pesado, eles estavam todos, no início ainda no Orkut, depois eles passaram para o Facebook, eles só entraram no Instagram recentemente, né? Muito recentemente. O WhatsApp também era muito utilizado na comunidade, inclusive, eu peguei o período de emergência do WhatsApp, né, do surgimento do WhatsApp como ferramenta, né, como plataforma. E aí eu me lembro que eu estava trabalhando tinha uma oficina que a gente estava fazendo com jovens, né, para poder produzir conteúdo para a página do Facebook do museu. E aí eu ensinei para eles assim como é que eles faziam grupos no WhatsApp, né, grupos de colegas, enfim, como é que eles não sabiam assim operacionalizar, criar grupos no WhatsApp. E aí ensinei, voltei na semana seguinte. Eles tinham assim 40 pessoas nos grupos, né? Então, uma questão que essa experiência me despertou a percepção de quanto é potente os laços de sociabilidade, os laços comunitários, né? A força das relações, dos vínculos, eles são muito gregários, né? Uma cultura muito gregária, muito o espírito coletivo é muito presente. Eles se referem a eles mesmos como comunidade, né? Falam o tempo todo, porque na nossa comunidade nós perdemos um parceiro da nossa comunidade. É muito forte esse sentido de laço. É claro que tem conflito, é claro que tem divergências, é claro que tem visões de mundo antagônicas e muitas brigas, né? Mas tem um sentido de experiência coletiva muito bonito, assim, muito. E acho que isso tem a ver também com a resistência, com o território periférico que tem que resistir, minoria, né? É preciso estabelecer um lugar e esse lugar precisa ser construído com esforço coletivo, né? Então, isso foi uma questão que eu observei muito forte, e aí eu escrevi um capítulo dedicado a esse tema. O segundo tema, que eu acho que tinha a ver com a minha própria militância no museu e com o que nós construímos juntos, né, que era a experiência do ativismo, né, de uma relação. Eu não podia abandonar a política, porque a micropolítica me interessava enormemente, né? Então, construir todas essas plataformas do museu era uma forma de dar visibilidade política à experiência comunitária local, né? E, inclusive, a gente sempre estava trabalhando a questão das fronteiras, as linhas demarcatórias, as linhas de fuga, as tensões, os diálogos com a mídia convencional, a potência da ativação digital para furar bloqueios, para construir repertórios. Muitas vezes, os espaços digitais do museu eram espaços de denúncia, de situações de conflito, né, que eles viviam lá na comunidade. Eu, muitas vezes, fui acionada como uma mediadora das relações. Eles esperavam que eu fizesse a mediação, né, para resolver algum conflito político, comunitário. Então, essa questão da construção do espaço... só para dar um exemplo, uma vez eu estava lá numa discussão com eles sobre essa página que a gente fez, um hot site do Favela Tour. A gente passou mais de 5 reuniões discutindo como é que a gente ia construir esse hot site, porque eles diziam, nós não somos uma experiência predatória de turismo em favela.
nós não somos, como acontece em muitas comunidades, né, uma glamorização da violência. Nós somos um espaço cultural, a gente quer reafirmar esse lugar. Então, se a gente chama de favela tour, vai remeter a essas experiências de outras ordens, que a gente não quer se envolver com isso, mas, ao mesmo tempo, se não for favela tour, o Google não vai nos colocar numa hierarquia, numa posição. Então, a gente passava o tempo todo discutindo essas questões, né, com eles, de como a gente ia construir, como a gente ia furar o bloqueio para gerar mais visibilidade, né? Eu me lembro que teve um dia que um estudante falou assim: por que vocês ainda não marcaram o Museu de Favela no Google Earth? Sabe, naquela coisa do mapa mundo? Aí um dos gestores falou assim: a gente não sabe fazer. Aí o menino, meu bolsista, sentou do lado dele e eles fizeram juntos. E aí foi uma alegria enorme, porque o museu, no coração do Cantagalo, estava sinalizado para o mundo inteiro no Google Earth. Foi uma conquista política de visibilidade, né? Então, eu acho que assim, essa questão é muito bonita. Eu me lembro quando o Daniel leu o livro, ele escreveu o prefácio. Eu escrevi em inglês, depois eu traduzi todo para o português, né, para poder publicar aqui. Aí publiquei algumas coisas só no exterior. Mas ele ficou encantado com esse capítulo do ativismo. Ele achou mais original, assim, de todas as coisas que eu escrevi. Eu trabalhei com um outro enquadramento que não esperava trabalhar, mas que veio muito forte no meu campo, que foi o tema da espiritualidade. E aí eu observei muito uma tendência de expressões ecumênicas, o acolhimento da diferença de crenças, de relatos de fé. Vi muitas experiências familiares em que pessoas da mesma família eram filiadas a experiências religiosas diferentes, a mãe da Umbanda, o pai da Igreja Universal, a filha do Espiritismo, e todos conviviam muito bem numa certa harmonia de uma experiência ecumênica, né? E aí muitas postagens nas redes sociais que eram assim, textos que eram imagens da natureza e coisas assim: não desista dos seus sonhos, Deus está no controle. Deus está no controle vai se referir a qualquer tradição, a qualquer experiência religiosa, não tem uma marcação de sentido. Agora, aí a questão do attainment, né, que o Daniel fala, eu observei presencialmente muitos conflitos, especialmente com banda candomblé, muitas impossibilidades, muitos conflitos internos presenciais, que em momento algum foram transportados para o mundo virtual. Então, é interessante como é que tem apagamentos de certas discussões, né, que não entram. Em relação ao ativismo, a mesma coisa. Discussões políticas eleitorais raramente aparecem nas postagens dos jovens ou das lideranças comunitárias locais, né, por uma questão evidente que é um espaço bastante complicado, conflituoso de estratégias de poder. Então, eles usam muito mais a experiência do digital para a micropolítica do território do que para grandes temas, exposição de grandes temas. Discutem pra caramba nos fóruns internos da comunidade, articulam pra caramba, decidem quem vão votar, fazem muitos acordos, mas isso não aparece do ponto de vista da visibilidade pública nas redes sociais. É muito interessante observar. E, por fim, um último capítulo do livro, assim, um último frame que eu estabeleci para analisar, foi uma questão de uma discussão narrativa que vai, de certo modo, atravessar todo o percurso das narrativas expostas, né? É uma chave discursiva que vai atravessando outros regimes, né? Que é a noção do humor. Então, o humor aparece um pouco, muitas vezes, como resistência, como um fundamento para a economia psíquica. Até o grupo do Daniel desenvolveu um conceito que eu acho muito interessante quando eles estavam analisando memes, né? A proliferação de memes nas redes sociais do mundo inteiro. Eles trabalharam com esse conceito que eles chamam de moral memes, né? Que é a ideia de que todas essas expressões
bem-humoradas, elas têm sempre uma conotação moral, né? Elas têm sempre um fundo que é uma metáfora, que é uma tentativa de dizer algo que não está exatamente no texto, mas está no subtexto, né? Então, o humor muitas vezes é essa chave que aciona aquilo que está interdito ou aquilo que é a possibilidade de fazer a resistência por uma linguagem criativa, uma linguagem que também faz construir o vínculo pelo afeto, né? Então, isso. Aí o livro foi um pouco uma tentativa de tradução dessa correlação entre a experiência local e a experiência digital nessas articulações dessas vivências, né? E aí com muitos depoimentos dos moradores, das lideranças locais, né? Então eu trabalhei muito com essa perspectiva de que a minha voz era uma voz que articulava o diálogo com todas as outras, né? Então um pouco nesse repertório polifônico assim. Esse é o livro. A capa eu fiz questão, eu pedi para fazer a capa, porque aí eu pedi um bolsista meu para fazer, porque eu queria que tivesse a marca do nosso projeto, né? E aí ele ficou assim. Enfim, então é isso. E aí eu coloquei aqui na apresentação as experiências dos outros projetos. Talvez se pudesse passar bem rapidinho, né, Cláudio, para não ficar muito longo, para a gente ter tempo de conversar mais. Helena foi uma orientanda minha que fez um estudo, depois que eu voltei para o Brasil e entrei nesse programa, que eu falei para vocês de pós-graduação, eu tenho uma série de orientandos, mestrado, doutorado, e a Helena fez um estudo muito bonito numa comunidade da Fiocruz chamada Terrapia, que é uma comunidade de alimentação viva e pró-saúde, e ela faz, então, uma discussão sobre a experiência local e o compartilhamento dessa experiência local no Instagram. Ela estudou especificamente Instagram. Então, isso, ela faz um estudo a partir da antropologia digital, mas também associada ao Food Studies, né? Ela vai pensar a sociabilidade da experiência do Terrapia como comunidade, mas também dos símbolos, das narrativas simbólicas que atravessam, né, a experiência, trabalhando no digital e no presencial. Ela acompanhou várias reuniões desse grupo, enfim, né, para poder fazer essa pesquisa. E a metodologia, a gente começou fazendo de uma forma bastante interessante, que a gente falou, bom, vamos ver o que está postado assim, no ambiente digital sobre terapia. A gente começou investigando as hashtags pela geolocalização no Instagram, né? Onde é que tem terapia? Então, a gente encontrou um monte de hashtags terapia associado ao projeto e um monte de coisa que não era. Então, a gente pegou só o que era associado ao projeto para um pouco a gente ter um regime assim, de visibilidade das publicações públicas, né? Do que tem público sobre a marca, né? Sobre a comunidade. Daí ela foi para o trabalho de campo, ela passou acho que 1 ano trabalhando com terapia, ela fez essa análise com os participantes online e offline, né? Da observação, com diário de campo, com participação dos rituais e tudo. E aí ela construiu entrevistas semi-estruturadas utilizando esse conceito da Sarah Pink de fotos elucidativas, e aí ela fez, no final, uma triangulação dos dados. A gente trabalhou com Atlas TI só para ajudar nessa associação, né, do que ela coletou nas mídias sociais, do que ela teve de report no trabalho de campo, as entrevistas, o background teórico, né, que deu suporte para ela construir as análises. E aí ela fez parecido comigo, de pensar as categorias que emergiram da experiência do campo, um pouco diferente da minha experiência, obviamente, que era outra comunidade e outras vivências, né, outras relações. Então, só para mostrar que eu acho que é bacana, né? Ela identificou uma força muito grande, tanto na produção do rito, de preparar os alimentos, quanto na visibilidade digital, né? Que é essa estética
da comida, né? Que sempre vai remeter a uma apreciação estética, assim, são sempre produções bonitas, né? Assim, nesse caso era uma flor de mandala, né? Um pouco remetendo a ideias assim bastante que sensoriamente nos agradam, né? Ela fala do tema da espiritualidade também, da associação do corpo, o espírito, né? Tem muitas rezas ao longo do ritual, né? O ritual é regrado, tem mitos indígenas que são recuperados, tem várias experiências rituais interessantes que ela faz, então, essa coleta de referências e de vivências. Isso também se espelha na produção de visibilidade digital do projeto. As memórias afetivas, então, comida de alimentação viva, mas que remete à pizza, remete a comidas anteriores, a sabores anteriores, afetivos, né? Então, ela fala bastante sobre memória afetiva, a experiência de publicação de selfies, que também é forte, e o conceito de comunidade terapêutica, que aparece muito nos relatos, nos depoimentos. Então, muito bonito esse projeto. E tem um artigo que eu já mandei para vocês, que ficou muito legal, porque ela fala bastante do trabalho de campo. Assim, tudo isso que eu falei muito breve aqui está lá detalhado assim, no nosso artigo. A Isabela fez um projeto lindo. Eu sou apaixonada por esse projeto. A gente teve um artigo aprovado naquela revista de gênero que se chama Pagu, Caderno Pagu da Unicamp. Ainda não foi publicado, mas já está aprovado. Então, deve ser publicado daqui a pouquinho. Ela estudou uma comunidade chamada Vivo Naturalmente, uma comunidade de entrada numa experiência de beleza minimalista, de valorização das produções mais naturais para produzir essências, né? Então, ela entrou nessa comunidade fortemente e aí ela vai estudar os ritos de passagem para quem não pertencia a essa comunidade, passa a ingressar nesta comunidade. Então, ela está muito interessada, ela faz esse estudo etnográfico muito interessada nesse conceito antropológico, né, do rito de passagem, da relação com o corpo. A banca dela tinha um professor da PUC, bem antigo, como é o nome dele? Mas do nosso departamento ou da sociologia? Do seu departamento. José Carlos Rodrigues. Zé Carlos Rodrigues, estava na banca da Isabela. Ele gostou imensamente do trabalho dela. Então, ela faz isso, assim, uma discussão sobre a experiência do consumo, né, do consumo do slow beauty, né, desse movimento do slow beauty, mas tentando entender a experiência local, comunitária e como é que essa questão, ela usa esse conceito, né, de uma identidade bruxesca, né? Como é que ela vai sendo, então, cunhada na experiência da sociabilidade dessa comunidade. Pode passar aí, Cláudia. Então, do ponto de vista metodológico, como é que a Isabela trabalhou? Ela fez, primeiro, uma pesquisa para entender a comunidade, como ela funcionava, né? Dados secundários sobre a comunidade. Ela estudou um fórum que analisa o discurso, a estrutura, que é ligada a essa comunidade, que é uma outra comunidade chamada Beleza Minimalista. Depois ela mergulhou no Vivo Naturalmente, analisando as experiências de vida e os ritos de passagem dos seus interlocutores. Ela analisou a experiência digital através de um grupo do WhatsApp com 252 membros, né? E um outro grupo derivado desse também, que é um grupo de compra coletiva que tinha 181 membros também no WhatsApp, né? Então, ela faz
uma análise dessas interações, dessas trocas, enfim. Fez entrevistas também, e aí cruzou todas essas experiências das identidades comunitárias com o perfil das mídias sociais. E aí, Isabela trabalha essa questão da identidade bruxesca, né? Como é que ela é, então, cunhada, né? Com as noções de resistência, adaptação, uma referência à ancestralidade feminina, né? Tem todo um debate sobre essa questão da ancestralidade. Aí um outro ponto que ela investigou foi a essência feminina, como é que esses valores eles eram tratados nessa comunidade, a noção de maternidade, que muitas mulheres que participavam dessa comunidade eram mães, não todas, mas uma expressiva parcela. Então, ela fala sobre o quanto as tradições de cuidado, vida, preocupação com o divino, a ideia do alternativo, né, de uma educação alternativa, aparece muito forte também nos discursos. O tema da sustentabilidade, o tema da política e o tema das compras coletivas. Então, ela escolheu esses eixos e aprofundou a análise, então, nessas categorias. E aí, o da Natália, que a gente também publicou, e eu enviei para vocês, que foi publicado na Interface, é um projeto muito bonito, muito difícil, mas muito bonito, e ela estudou a interação de pessoas no limite da vida, internadas há muito tempo no hospital, então, com câncer no INCA, ela fez uma avaliação no INCA, uma etnografia no INCA, e ela foi discutindo as possibilidades socioafetivas, né, do uso das redes sociais e, enfim, dos smartphones, nesse contexto de isolamento, né, nesse contexto de distanciamento das relações afetivas externas, enfim. Um trabalho muito potente, foi dificílimo, porque algumas interlocutoras ou alguns interlocutores morreram no meio do percurso, ela deprimiu, foi difícil assim construir esse trabalho, né, pela dureza assim do tema, mas a importância dele é suprema, né, assim, discutir essa questão de qual é o papel, né, dessa se existe uma predisposição ao isolamento para o descanso no momento do adoecimento grave, a intrusão de um celular e das redes sociais, né, ela pode trazer, foi o que a gente foi discutindo o tempo todo, ela pode trazer muitas potências pela ampliação dos vínculos, pela possibilidade de trazer o afeto de fora para dentro, mas ela pode também gerar muita ansiedade às pessoas, né? Então, exatamente porque o espaço do hospital e tem uma razão histórica para o isolamento, é um espaço de reabilitação, de recuperação, né? E aí, se o mundo de fora todo invade, é difícil fazer esse distanciamento, né? Então, é um pouco isso que a gente tinha um problema de pesquisa, que a gente estava interessado em investigar, e foi bastante rico o trabalho da Isabela, da Helena, da Natália também, né? Então, foi muito parecido com os outros, né? E aí foi isso, a gente cunhou essa expressão para o trabalho da Natália, de hospitalização mediada, né? Porque eu acho que é um fenômeno mesmo, contemporâneo, né? Eu me lembro que minha mãe teve um AVC um tempo atrás, a gente deixou o celular com ela, quando eu vi, ela estava fazendo live totalmente drogada de remédio, nem estava entendendo direito o que estava acontecendo, e a gente não tinha como pedir para ela desligar, uma superexposição, né? Dificílimo, a gente deixou o celular com ela porque era importante, né? Esse contato. E aí, o quanto isso
Não vou nem falar dessa experiência agora do Covid, porque eu vivi isso muito próximo de mim, mas eu acho que essa experiência agora também revelou o quanto o celular teve uma importância relevante nas mediações com os pacientes em estado terminal, né, que foram entubados, enfim, que morreram. Enfim, então, que papel importante, né, que teve, ou eu não sei nem se importante, mas que protagonismo, né, teve os celulares nesse contexto, né? Enfim, então aí já são outros estudos que estão em andamento, que aí acho que não é legal a gente ver, mas não, tá bom. Era só para dar uma passagem assim pelos projetos que eu venho orientando, e queria só que vocês conhecessem um pouco. Acho que a gente pode parar aqui, Cláudio, para a gente conversar mais, né? Eu falei pra caramba já. Ótimo, a gente ouviria muito mais e vamos ouvir agora.